Praticamente concluído o caso da tal trama golpista, em que o ministro Alexandre de Moraes liderou com um punho de aço o enquadramento dos envolvidos. O seu nome sobe na galeria dos buchichos de Brasília, agora com a revelação da jornalista de O Globo, Malu Gaspar, de que Sua Excelência teria atuado informalmente em contatos junto ao presidente do Banco Central em prol da aprovação do negócio entre o Banco de Brasília, controlado pelo governo do Distrito Federal, e o Banco Master, Arapuca, liderada por Daniel Vorcaro, envolvendo inclusive créditos a descoberto que seriam repassados com conhecimento da fraude pelo adquirente. A operação foi glosada pelo BC, embora o BRB continuasse comprando carteiras do Master. É neste lamaçal que o ministro acabou metido, com a publicação do matutino carioca levantando dúvidas até agora sem resposta. A nebulosidade da situação se problematiza diante do contrato atípico pela magnitude do valor envolvido, celebrado entre a banca Barsi de Moraes e o Master para a prestação de serviços junto a vários órgãos públicos, como o próprio BC, Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, CAD, tudo quantificado em 129 milhões de reais. O escritório é liderado pela esposa do ministro. A ser fato verídico, as circunstâncias noticiadas, está-se diante de um escândalo de proporções gigantescas, com contundência para incendiar as relações de poder, inclusive dentro do próprio STF, motivado pelo incômodo de alguns colegas que se sentem em posição constrangedora. Dos primeiros informes, destaca-se o cometimento de alguns crimes em tese, como advocacia administrativa, tráfico de influência e corrupção passiva. O assunto é de complexidade extrema. Afinal, um ministro da Corte Suprema tem o dever da solenidade do cargo, que envolve um distanciamento de assuntos não pertinentes a casos sob sua alçada. É absolutamente condenado o pleito de pautas particulares, o que fere o rigor ético esperado de tão elevada autoridade. De outro lado, algo estranho ocorre na relação entre a mídia e o poder formal. Fica a impressão de mudança do foco protetivo, mas a troco de quê? E por quê? A jornalista certamente não divulgaria fato tão grave sem o consentimento e o conhecimento da diretoria do jornal. É preciso tempo para analisar até onde vai este distanciamento do papel colaboracionista da imprensa mofenta. Afinal, foi a própria Malu Gaspar quem avisou. Está na hora de o Supremo voltar para o seu quadrado.